Salve, galera! Você que está vendo esse vídeo maravilhoso ou ouvindo esse podcast, vamos começar como eu começo o Silverdices no YouTube, né? Então já corre ali na geladeira, tem água, suco e cerveja à sua disposição. Você escolhe o que você quer beber, pega um banco, senta, porque, cara, essa resenha, eu já estou imaginando. Quando eu estava dando uma estudada, revendo algumas referências para ficar jogando nessa conversa, eu fiquei pensando para qual universo a gente ia viajar, porque essa é a impressão que eu tenho. Assim, é isso, vamos viajar para o universo e além. Assim, e talvez, quem sabe, em algum momento dessa conversa, a gente venha descobrir qual que é o sentido da vida, do universo e tudo mais. Hoje, no Silverdices podcast, eu tô aqui com Gabriel Ávila, esse cara que eu não consigo falar dele sem pensar, é um cara apaixonado em quadrinhos. Inclusive, né, no trabalho passado dele, ele tinha uma live que falava de quadrinhos, que era banca de quadrinhos. E para a galera que já me conhece, esse é o nome do projeto social lá no Ponto de Cultura da Tia G, o Clube de Leitura de Quadrinhos. O nome é Banca de Quadrinhos. Muito bem-vindo, Gabriel Ávila, e mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite para bater esse papo sobre esse universo maravilhoso. Pô, que isso, eu que agradeço o convite, é realmente uma honra. Talvez a galera não tenha visto no Twitter, mas simplesmente esse rapaz chegou para mim e falou: "Ô, vamos falar de quadrinhos?" E, cara, esse é um dos poucos convites que eu não tenho outra resposta que não seja vamos, tá ligado? Então é um prazerzaço estar aqui, valeu mesmo pelo convite. Cara, isso é muito louco, assim, porque a galera que conhece, o público nerd, de maneira geral, e a galera que me conhece sabe que eu de formação, sou professor de educação física, inclusive eu tenho um projeto produzindo conteúdo de basquete. Para falar de basquete, é muito meio, tipo, a galera fica, mas eu não sei, mas será? Mas e tal. E com a galera que coleciona quadrinhos, que lê e tal, se você fala, você leu isso aqui, pronto, já esquece. Vocês vão ficar por horas falando sobre as histórias, talvez, do autor daquele quadrinho, do quadrinista, do roteirista, do Sim. personagem, e aí vai. E isso é muito louco. É incrível, Gabs, é incrível. Mais uma vez, então, muito obrigado por aceitar. Debate pronto. E, ó, eu vou. Para a galera que talvez não saiba onde o senhor está agora, só para a gente começar mostrando noções geográficas do mundo nerd, digamos assim. Porque até semanas atrás você estava no Omelete, você era redator, repórter, tinha os vídeos, a banca de quadrinhos, como eu falei. E agora você está no NetBunker. Só para a galera se situar e saber onde que vai encontrar os seus novos trampos e tal. O que você está fazendo lá, além das resenhas que eu já li, e fiquei a madrugada assistindo, em vez de assistir NBA, me julguem. Olha só, pelo contrário, aquela, né, a galera do basquete que vai vir atrás de mim. Você tá certíssimo, tem que ver mesmo. Que é final de NBA perto de Sweet Tooth, tá? Mentira, galera, tô brincando. Eu sou torcedor do Lakers, então é isso. Eu não tenho mais felicidades assistindo basquete. Entendo. Mentira, não é assim. Mas então, agora vocês me encontram lá no Nerd Bunker, né? Eu comecei. Quando a gente tá gravando essa entrevista, eu acabei de terminar minha segunda semana lá, então é bem recente, é bem novo. Mas é, né, jornalismo de quadrinho, não de quadrinhos, né? De cultura pop no geral. Eu sempre puxo a brasa pra sardinha dos quadrinhos, porque é minha grande paixão, como você tava falando mesmo. É um negócio que me desperta, sabe? Essa vontade de falar de histórias, de autores, de desenhistas, de sagas, assim, é um negócio que realmente me inspira, assim. Mas a gente fala sobre tudo, né? Filme, série, sempre ali, né, do meu lado, puxando um pouco pro quadrinho, mas falando sempre de tudo, porque agora, pra minha sorte, nossa sorte, quem curte quadrinhos, quadrinho é a nova onda, né? Então é bom poder juntar essas duas coisas sempre que aparece a oportunidade, sabe? Caraca, isso é muito louco, né, Gabs? Porque, sei lá, a gente viu. Aí sempre vai ter alguém que vai falar, não, mas quadrinho era onda com o filme do Fantasma, com o filme do Sombra. Sempre vai vir aquela alma cebosa querer puxar para sei lá, para a década de 70 de um filme X, de um seriado Y, enfim. Aí alguém vai falar, não, mas tinha o Hulk do Lou Ferrigno, assim, né? Sempre vai ter alguém que vai falar isso. Sim. Mas, pô,
2000 para cá, se a gente for pegar a primeira trilogia, a trilogia do Sam Raimi e X-Men, né? Nós estamos nessa expectativa, tipo, agora é o ano. Aí o ano Sim. seguinte é melhor. Agora é o ano. O outro seguinte é melhor ainda. E beleza, vamos discutir os fracassos ou não. Isso é muito louco. E já que você puxou essa sardinha, deixa eu perguntar para você assim, qual que foi talvez o melhor ano para você nesse sentido de que você se sentir especial, porque a sensação que eu tenho é essa, assim, eu estou sendo ouvido como consumidor de quadrinhos, assim. Essa é a sensação que eu tenho, estou sendo ouvido, finalmente estou sendo representado. Mas qual que foi o ano que te marcou nesse sentido, assim? Cara, eu acho que o que mais marcou seria, 2013 e 2014, porque, assim, eu sou bem jovem, tipo, eu tô com 24 anos agora, e nessa época, nesse ano, 2013, eu tava saindo da escola. E foi o ano onde, pra mim, onde eu vi a chave virar. Porque eu lembro de moleque que, assim, eu sempre levei gibi pra ler na escola, sempre tinha meus amigos ali pra trocar ideias sobre quadrinhos, super-heróis e tal, mas a gente era, sabe, o grupinho ali. Era um negócio meio, né, como sempre foi, um nicho, né? E assim, sempre me dei bem com todo mundo, mas é que de quadrinhos, de super-heróis, eu só conseguia conversar com um outro amigo meu. E em 2013, velho, foi o ano onde eu vi minha sala inteira, sabe, a escola inteira, usando camiseta do Homem de Ferro, que sempre foi um herói X da Marvel, que eu particularmente cagava, sabe, até o filme, até Vingadores. A gente teve a conclusão da trilogia do Batman do Nolan um tempo atrás, também trouxe muita gente. Aí em 2013 começou o universo DC com o Homem de Aço, que particularmente eu não sou tão fã, mas assim, trouxe muita gente, porra, um filme novo do Superman, sabe? Então, assim, foi ali que eu vi a bolha estourar, tá ligado? Foi ali que eu vi que, tipo, super-herói deixou de ser um negócio pra mim e pros meus 5 amigos que trocava ideia, e passou a ser de todo mundo, sabe? Foi onde eu. Que nem você falou, sabe? Eu comecei a sentir que eu tava sendo ouvido, eu comecei a sentir que eu podia conversar sobre isso com qualquer pessoa, sabe? Que eu poderia chegar e falar, aquele filme dos Vingadores foi foda, hein? E as pessoas iam falar, porra, foi mesmo, e não ia rolar um. O que você tá falando? Que Vingadores, mano, sabe? É muito isso. Eu tô com essa. Inclusive, eu tô com essa impressão agora, por mais que tenha sido cancelado o Legado de Júpiter, eu tô com essa impressão de falar de Mark Millar, assim, né? Porque, beleza, o Kick-Ass foi animal, mas o Kick-Ass foi mais um. Pra galera que não conhece, foi muito mais um filme do que um filme baseado em quadrinhos. Sim. Tanto que hoje, se você falar, o Wanted é do Mark Millar, e aí todo mundo fala, hã? Kingsman, velho, sabe? É muito isso. E é interessante isso. Tipo, agora estamos. Olha só, agora eu sou. Ah, você viu isso? Pô, o Gabi sabe. Ah, o Silver sabe. O Silver manja, o Gabi manja. Isso é muito louco. E ainda falando dessa coisa de o momento, e eu vou te colocar numa saia justa, aqui em duas, na verdade. Porque a gente tem que começar assim, né? Já que você falou que não se importavam com o Homem de Ferro, e eu acho que essa é a pergunta que todo mundo que lê quadrinhos uma vez já respondeu na vida, né? Marvel ou DC? Essa é a primeira saia justa. E ó lá, ó o cara já querendo me. 8 minutos de gravação, o cara já querendo me jogar pros leões. E assim, cara, eu sendo 100% honesto, eu vou dizer DC por dois motivos. Primeiro, que foi. Quando eu era moleque, que foi quando eu fui, entre aspas, pego por esse lado de herói e tudo, o que a gente tinha mais era coisa da DC. Tipo, na TV você ligava, tava passando o desenho animado da Liga da Justiça, do Super Choque. Você ia no cinema, tava passando o Batman, né, com o Batman Begins, depois o Cavaleiro das Trevas. Na TV aberta eu lembro de moleque de assistir umas reprises do Batman, do Adam West, sabe? Então, eu cresci ali meio que no universo DC. Então, quando eu ia atrás de gibi, quando eu comecei a ler, eu queria ler gibi do Batman. Eu adorava o Homem-Aranha, mas o meu negócio era o Batman, sabe? Era o Superman e tal. E aí o tempo foi passando, eu fui lendo mais. E para mim, né, o que mais me marcou e tal, em questão de herói e tudo, eu nem sei se eu tô atravessando sua pauta, mas não, assim, vai tranquilo. Sabe, foi um personagem que no começo eu não ligava muito, e aí depois deu um estalo, eu comecei a ler e pesquisar e não sei o que e tal. Então, por ser um personagem muito importante para mim, o fato do universo DC, em certa medida, ser moldado por ele ali, me chama mais, sabe? Mas não que. Hoje em dia eu leio de tudo, né? Comecei a ler mais a Marvel agora, né? Nos últimos, sei lá, 5 anos, mais ou menos. Mas de preferência, que mora no meu coração ali é a DC, assim.
Olha só, ele saiu pela tangente. Eu tô lendo mais Marvel, eu tô lendo mais Marvel agora, mas você mora no meu coração. É aquela, eu tenho... juro que eu tô lendo a outra, sabe? Eu juro. Mas eu Mas vou o te falar coração que é eu tenho meio um DCZ. sentimento, eu tenho um sentimento muito estranho. Eu não sei se você tem isso também, porque eu sou muito fã do Batman. Até dá para ver aqui do lado direito, tem um monte de Funko do Batman, tem o Longo Dia das Bruxas, tem a Vitória Sombria, e lá atrás ainda tem a Piada Mortal, aquela Piada Mortal pequenininha. E quando eu vou obedecer, eu tenho tipo muito quadrinho do Batman. E aí, meia dúzia do resto, tanto que agora eu falei, não, eu vou começar a comprar uns Lanterna Verde e ler outras coisas, assim, da DC. Mas aí, da Marvel, eu, tipo, compro de tudo. Tipo, não importa. Na DC eu tenho o meu personagem, que aí eu tenho, tipo, tudo do personagem. Aí, das outras coisas, eu vou, tipo, é isso. Aí, ontem me perguntam... Ontem? Quinta-feira me perguntaram isso. E aí, eu fiquei nessa, tá... Eu falar que eu gosto do Batman, mas no final das contas, eu só leio o Batman da DC. É meio estranho isso. É um sentimento estranho, não sei. Sim, É um relacionamento aberto, digamos assim, com os quadrinhos. Mas a segunda saia justa, e essa foi o que a gente trouxe na nossa conversa antes de entrar o bate-papo. Olá. Você lembra o seu primeiro texto? E por que eu quis trazer isso? Porque, assim como você você falou sua idade, eu tenho 35. Eu escrevo desde os 16, por mais que não seja jornalista de formação nem nada assim. E a minha jornada foi meio parecida com a sua. Eu falei, vou montar um blog, um perfil em alguma plataforma assim, vou começar a publicar as minhas coisas, fazer as minhas pesquisas e um dia vou escrever em algum lugar, né? Até no seu texto de despedida do Omelete, você fala isso. Eu comecei como colaborador, eles se arriscaram aceitando os meus textos, e sempre tem essa, né? A gente nunca acha que o texto é bom. Sim. Né? E aí entrei como estagiário, redator, aprendi a escrever lá, e hoje estou para o mundo. É isso, hoje eu sou maior de idade, né? E aí, por isso que eu quis trazer para você, o jornalismo em si, na minha vida, o trajeto foi bem parecido com o seu, assim. E aí eu quero trazer, você lembra o seu primeiro texto? Então, aí é que tá. Daí você me perguntou, revelar bastidores pra galera, o Silver me perguntou antes da gente começar, e aí, na minha cabeça, eu fui puxando, me veio o primeiro que eu escrevi pro Omelete, eu não sei se é esse que você tá trazendo, que é uma crítica do Blame, que é um anime da Netflix, baseado no mangá e tal. Só que aí eu tava lembrando... Esse é o primeiro que tá no seu Medium, então... Então, aí que acontece? Aí eu comecei a lembrar, porque eu considerava ele o primeiro mesmo, só que assim, antes dele, cara, há muito tempo atrás eu tive um blog, no Blogspot, com um amigo meu, que a gente falava de música, de tudo, que era tudo que a gente queria falar, tipo, mano, qualquer coisa, assim, porra, sei lá, você procurar alguma coisa de Metallica entre, sei lá, 2012, 2013, se passa, você vai achar alguma coisa minha ali, tá ligado? E aí depois, um tempo depois, eu comecei a colaborar pro Retalho, que é do Levi Kaique, brotherzaço meu, assim. Só que aí o Retalho passou por umas reformulações e, se eu não me engano, alguns textos meus se perderam nessa. E eu não achei mais. Mas a gente chegou a cobrir Demolidor, Guerra Civil por lá, assim. Então, quando você me pergunta, meu primeiro é tanta coisa que eu não consigo me lembrar, mas é porque são coisas que foram se perdendo, tá ligado? Mas, assim, o meu primeiro profissional, assim, que dá para dizer que não, é o Gabriel profissional comentando coisas, foi a crítica do Blame da Netflix. Ele lembra. Olha Lembrei. só, falei, não, vai que ele não lembra e tal. Porque eu lembro de eu ter lido quando saiu, porque eu não conhecia Blame. Blame eu coloquei e foi tipo aquela coisa. E eu sempre me incomodou essa estética da Netflix, do CGI, essa coisa meio estranha assim. E aí então eu nunca dei muita bola. Mas o Blame eu parei para assistir, tipo, fim de noite e gostei. E aí eu fui procurar e eu lembro de ter lido o seu texto. E aí eu fui pesquisar para achar o texto e eu fiquei tipo, para achar qual que era o seu primeiro. E aí era ele, né? Pelo menos pelo Medium. E aí eu fiquei, que legal. Então eu li na época e eu achei isso genial. Isso nem estava na minha pauta. Eu falei, olha, vou trazer isso. Vou puxar. Não, e foi legal você lembrar, cara, porque assim, deixa eu contar os bastidores desse texto. Eu trabalhava na Comic Boom, que é uma comic shop em São Paulo. E aí, cara, trabalhar com quadrinhos foi um sonho.
que ao mesmo tempo era um trampo, né? Tinha a parte de lavar banheiro, abrir caixa, fechar caixa, sabe? Um trampo normal, uma loja. Só que o resto do dia, tá ligado? Era conversar sobre quadrinhos, atender pessoas, fazer um certo trampo de curadoria e tal. E eu fiquei na Comic Moon uns 2 anos e meio, se eu não tô enganado. E aí, um dos clientes era marido da Natália Bride, que na época era editora-chefe no Omelete. E eles estavam procurando gente para falar de mangá e anime. E aí o cara falou, ó, eu não vou te garantir nada, mas você quer tentar? Você fala bem e tal, não sei o quê. E é um amigão meu, Thiago Lins. Beijo, Thiago, se você estiver vendo. E eu falei, mano, passa meu contato, vamos tentar, né? Aí a Natália pediu, ela falou, ó, de teste, faz uma crítica desse anime aqui da Netflix, tal, saiu. Falei, beleza. E aí eu fiz o texto, tal, como um teste, mais nada. E aí, do nada, eu tava num show, tava vendo o show do Royal Blood, não sei se você curte. E aí eu recebi uma mensagem dela, assim, tipo, o texto ficou mal bom, eu tô publicando no site, tá? Eu falei, caralho, como assim? E aí, tipo, foi desse jeito, assim, meio no susto. E aí, a partir daí, eu comecei, assim, na época, eu comecei como colaborador, né, que é o nome dado pros freelas, né, que aí não tá são pessoas que não estão na redação, cobrindo notícias, tudo, mas mandam textos pontuais de crítica, lista, artigo e tal. E aí eu comecei como colaborador de anime e mangá no Omelete. Aí, a partir daí, né, a carreira profissionalmente só deslanchou, assim. Que bonitinho, que bonitinho. Gostei de saber. Gostei de saber isso. Eu acredito até que tenham pessoas que vão assistir isso e vão falar, então agora eu sei qual que é o caminho. Eu vou ficar mandando e-mail falando, eu vou escrever texto. Eu publico um texto meu, vê o que você acha. Quem sabe? E o real é que é assim, né? Eu tenho, o que eu tinha falado do projeto de basquete, a gente tem o área restritiva. A gente está 10 anos no ar agora. Né? E tem gente que já colaborou com o área que hoje trabalha na Liga Nacional de Basquete. Já escreveu os textos para a Confederação Brasileira. Então tem uma galera que tá assim. Né? Mas aí hoje só tem os cabeçudos lá, né? Hoje tem tipo, ex-ESPN, hoje tá uma galera mais cascuda. Mas no começo tinha muita gente assim, eu acho muito louco. É incrível isso. E Gabs, vamos aqui, ó. Porque o que eu queria ver contigo também, manda. Porque tem um lance muito louco, assim, né? E nesse momento que nós somos os ouvidos, sempre tem aquela galera que vai pro quadrinho agora por conta do cinema. O cinema, ele conseguiu o efeito anime, né? Porque, pelo menos eu sempre ouvi isso, o anime ele é feito para vender um mangá, e não o contrário. Né? A galera que assiste One Piece vai comprar o mangá. O anime é sempre assim. É sempre Faz assim. sentido. Por isso que até essa relação anime que vem do mangá é maior do que anime que vira mangá. Né? Então é sempre vendeu, legal, tá vendendo bem, vamos fazer um anime para vender melhor ainda. Né? E é isso, porque o lucro real vem do livrinho. E agora o cinema conseguiu essa proeza, né? Porque tem gente que tá indo pro cinema e fala, não, eu quero saber mais. Ouvi falar Lobo Branco tanto nos cinemas como agora no Falcão e Soldado Invernal, mas quem que é o Lobo Branco? Vou procurar um quadrinho para entender quem é o Lobo Branco. Como que começou a sua experiência com quadrinhos? Como que foi isso? Tipo, vou ler. O quê? Como? Onde? Cara, começou assim, que nem eu tinha falado mais cedo, assistindo os desenhos da Liga da Justiça e tal, cara, eu era vidradaço, assim, de desenho de super-herói, filme de super-herói, assim, não perdia, e eu cresci numa época boa pra isso, que é o que você tava comentando, no começo dos anos 2000 ali, eu sou de 96, então quando começou a aparecer o Homem-Aranha de Sam Raimi, os desenhos da DC, né, a Liga da Justiça, tudo, eu tava meio que na idade certa, assim, eu falei, mano, eu quero mais disso, sabe? E aí, na época, minha mãe estava na faculdade, ela tinha começado a faculdade, estava cursando pedagogia, então ela ia muito em sebo comprar os livros da faculdade e tal. E a gente sempre ia junto e tal, e ela tinha uma sacada muito esperta, ela me largava no meio dos gibi, para ela poder olhar as coisas dela em paz, né? E para mim funcionava também, porque eu ficava lá, imerso em um monte de coisa, assim. E aí eu comecei a ler quadrinhos por conta disso, porque de fuçar coisa em sebo, eu via, tipo, uma capa de um gibi que era o Batman saindo na mão com o Superman. Eu ficava, peraí, como assim? Eles são amigos. Aí eu comprava, sabe? Ou eu vi uma, sabe assim? Ou eu vi uma outra capa que era a Mulher Maravilha ameaçando o Batman, sei lá. E aí foi nessa, assim, sem noção nenhuma de nada, né? Peguei muita mensal picada pela capa mesmo.
mas aí a curiosidade foi aumentando, e aí eu comecei a ler. E aí, nessas visitas de sebo, eu desenvolvi uma, entre aspas, estratégia, que era assim, eu corria direto pro final da revista. Se no final tava escrito fim, eu comprava. Porque para mim era melhor comprar o último capítulo de uma história, mas ela terminasse, do que eu comprar o primeiro e não achar a continuação. E aí, nessa, sem saber, eu comecei a pegar uns encadernadinhos com histórias completas e tal. E aí, a partir daí, eu comecei a ler e fui pesquisando, e, tipo, pra entender também umas diferenças. De, tipo, pô, como assim o Batman do Gibi não é igual ao do filme do Christopher Nolan? Como assim, sabe, umas coisas desse jeito? E aí você começa a pegar umas coisas mais classicona, por acidente. Tipo, eu lembro que eu peguei o Piada Mortal numa banca, sabe? Porque eu comprava a mensal do Batman, a mensal não tinha chegado, o outro gibi que tinha do Batman era o Piada Mortal. Eu falei, vou com ele, sabe? E aí comecei a ler e cá estamos. Caraca, você falou, eu juro pra você, na minha cabeça tava, por que eu não pensei nisso? O tempo todo você falando, tava tipo, gênio. E, cara, eu juro pra você que é uma coisa que eu faço até hoje. É um costume tão grande que agora eu tenho informação, eu sei que a história não termina, mas toda vez que eu vou folhear um gibi, eu começo de trás pra frente. De costume, sabe? Foi um hábito que eu peguei ali de... Eu tava pensando nisso esses tempos, que eu falei, mano, por que eu ainda faço isso? Sei lá, mas é um costume, sabe? Nossa, eu juro pra você, na minha cabeça tá martelando assim, gênio. É isso. Inclusive, ó, deixa eu compartilhar uma coisa, aproveitando que estamos aqui, e quem sabe faz ao vivo. Eu tenho até hoje o primeiro gibi que eu comprei, que é esse aqui, ó. Caraca! Que é um crossover da Liga da Justiça com a Patrulha do Destino. E, pô, eu olhei Liga da Justiça, os personagens que eu já gosto, eu vou nessa. E aí eu, naquele esquema, tinha um final, que é a história completa aqui, levei. E aí, uns anos depois, dando rolê em sebo de novo, eu achei uma das edições gringas, ó, da história. Que animal! Aí eu deixo junto no... Que animal! Não, agora, só porque você mostrou, deixa eu pegar a minha primeira. Eu tenho o meu primeiro quadrinho, eu comprei isso com 16 anos, eu tenho ele aqui ainda. Mostra. Aqui, ó. Um X-Men Premium. Nossa, eu lembro desses quadrinhos premiums da época. E pra galera que não conhece, qual que era o rolê, assim, né? A Panini, ela publicava aquele formatinho. Publicava o formatinho, só que era um trabalho, tipo, desumano, assim, né? Porque a revista é publicada no universitário, digamos assim, e tinha que fazer no caderno pequeno. Então eles mudavam toda a diagramação do quadrinho para poder publicar no formatinho no Brasil. E aí um dia alguém na Panini deve ter falado assim, gente, por que a gente não para de fazer isso e publica grande? Né? Tipo, pô, é muito mais fácil, mais econômico, menos folha, menos tinta, porque eles, querendo ou não, vai falar, mas Silver, é menor, mas eles acabavam fazendo em mais páginas, né? Então, e a diagramação dos quadros mudavam, porque o quadro ele é pensado nisso, né? Para te impactar de alguma maneira. Então, o custo que era para ser mais barato, se trocasse 6 por meia dúzia, não ficava tão mais barato assim. E aí começou a sair assim. Aí o que eles fizeram? Eles rebutaram todos os números, né? Tanto que aqui é o 1, porque a história meio que está começando aqui, ó, 1. E aí saiu. E eu ganhava mesada na época, e eu contei isso, eu contei isso na banca de quadrinhos, todo mundo deu risada. Eu ganhava 10 reais de mesada. A minha mãe, na cabeça da minha mãe, ela achava que eu ia fundar a Microsoft com 10 reais. É um negócio que não faz sentido, assim. Ela me dava 10 reais, o que eu fazia? Eu ia comprar quadrinho. Sim. Aí ela cortava a mesada, que ela falava, você gastou 10 reais com isso? Né? E esse aqui era 9,90. Só que quando ela me deu os 10 reais, eu corri na banca, e tipo, ela me deu tipo, num sábado, assim, 10 reais, que foi o dia que chegou na banca. Aí eu corri, comprei, e ela tipo, acordou, me deu o dinheiro, foi se trocar para trabalhar, eu corri na banca, voltei. Antes dela sair para trabalhar, eu já tinha terminado de ler. Ela ficou indignada num nível assim. E ela cortou o dinheiro. Ela falou: nunca mais vou te dar dinheiro, porque eu te dou dinheiro, você gasta de uma vez. Isso é um absurdo. E cortou a mesada. Tipo, eu, adolescente, o que eu vou fazer? Não vou conseguir trabalhar assim. Moleque né? assim, mano. E aí eu parei de ler. Então, eu lembro quando eu colecionava Naruto, eu passei por uma situação igualzinha a essa, tipo, esperando o mês inteiro sair o negócio. Quando saiu, fui lá, comprei em questão de meia hora, eu matei, porque, tipo, Naruto é um mangá muito rápido, né, bem corrido, assim.
E aí eu comentei, falei, terminei. E aí meu pai ficou nessa também. Peraí, como assim? Você esperou o negócio um mês inteiro, você acabou de comprar e já acabou? Sim. Ah, mas e agora? Você vai ficar fazendo o quê até mês que vem, sabe? E nessa que você percebe que é uma cilada também. Você lê rápido e termina rápido, e aí você quer comprar mais um. E aí você lê rápido, termina rápido e quer comprar mais outro. E quando você percebe, você tá com 2 estantes cheias de gibi em casa, sem espaço para mais nada, sabe? Total. Total. Ó, deixa eu compartilhar a minha estratégia no mangá. Que inclusive, eu brinco que eu tenho uma coleção de coisas que eu quero colecionar. Isso se aplica aos mangás. Por quê? Eu ficava com medo de perder os números e eu sabia que eu não ia ter condições de comprar tudo que eu queria ler, né? Então eu focava em uma, comprava, terminava de ler, comprava a segunda. Só que, para eu não perder o que já saiu, eu comprava vários do 1 ao 5. Tipo, eu ia nos eventos de quadrinhos, de anime e tal, eu chegava, tipo, nas lojinhas e falava, sei lá, tem Naruto aí? Tem. Onde é que tá? Tá ali. Do 1 ao 5, comprava. Eu já lia nos scans, então, tipo, pra mim, beleza, mas aqui é só um exemplo, né? E aí deixava. E aí, por exemplo, eu leio One Piece, né? E aí eu falava, tudo bem que tem a certa ingenuidade. Quando acaba One Piece, eu compro a outra. Aí agora eu já entendi que não vai acabar essa porcaria nunca. E aí eu tenho mais 1 ou 2 títulos que eu vou lendo mensalmente. E aí é sempre nessa. Mas aí eu vou ver agora. Por exemplo, eu tenho o Berserk do 1 ao 5. Parado aqui. Eu nunca li Berserk, eu vi as animações todas, eu nunca li Berserk. Eu vou falar, quando eu terminar de ler algum que fala, não vou comprar 2 ou 3 títulos no mesmo mês, eu volto a comprar Berserk. Então tá lá, eu tenho o Rurouni Kenshin do 1 ao 5. Eu tinha lido o Mini Tanco, mas eu tenho o Tanco do 1 ao 5 aqui. Eu tenho essa, assim, tenho vários do 1 ao 5. Vários do 1 ao 5. Eu tenho, tipo, umas 3, 4 prateleiras dessas da parede de 90 centímetros com mangás do 1 ao 5. Do 1 ao 5. Só do 1 ao 5. Aí a galera olha, tem vezes que alguém vem em casa e fala, mas como assim? Eu falo, porque um dia eu vou pensar em ler, aí eu compro o resto. Aí eu falo, então. E aí eu sei que o 1 vai estar mais caro. Então eu já não economizo o dinheiro do 1, porque eu tenho do 1 ao 5. Viu? Eu também tinha a minha estratégia. Mas essa do fim eu tô achando demais. Demais. Eu tô muito, tipo, caraca, por que eu não pensei em... Você é muito gênio, Gabs. Muito gênio. E isso que é muito da hora, gênio. Né? Que você vai ver. Você vê, a gente tá conversando aqui, você tem, querendo ou não, suas estratégias e manias, eu tenho as minhas e tal. E isso é um negócio que eu acho muito legal de colecionar quadrinhos, principalmente. Eu acho que qualquer coleção tem isso, mas com quadrinhos eu acho muito específico, que cada leitor tem a sua mania, cara. Cada leitor tem o seu ritual, que seja, sabe? Tem um negocinho que, eu só compro um gibi se eu olhar todos, um por um, e o que tiver no melhor estado eu levo, sabe? Eu tenho um amigo que faz isso. Não, eu só compro o gibi que eu sei que foi premiado lá fora, então eu sei que é bom. Sabe? Tem umas coisas assim, eu acho que é muito legal essa particularidade, porque cada leitor é de um jeito, né? E eu acho isso muito mágico, assim, sabe? Não, total. O que você foi assistir depois do que você leu, assim? Que você lembra, tipo, nossa, eu gostei muito disso. E não precisa ser filme, pode ser animação, desde os longas animados que a DC faz muito bem, até as séries animadas, né? Os desenhos. O que você lembra, assim, que pegou e falou, nossa, que demais? Cara, eu acho que o primeiro seria Liga da Justiça mesmo, porque, né, juntava todos aqueles personagens numas histórias fechadinhas ali, e, querendo ou não, preparou bem pro que é um gibi, né, porque você tem uma história completa ali em 20 minutos, e aí você vai ler o gibi em questão de 20 páginas tal, você tem começo, meio e fim e tal. Mas eu acho... relação. Né, mas eu acho, cara, que seria Batman Begins, assim. Eu lembro de ter assistido Moleque, na época eu não entendi direito, falei, porra, como é que o filme chama Batman e Batman não aparece até metade do filme, sabe? Mas muito mesmo bom. Assim, não é? O que eu fico vendo? Porra, porque a gente tá acostumado com, o X-Men. X-Men começa com os X-Men em ação. Homem-Aranha, você tem a introdução do tio Ben morrendo e tal, mas você já tem o Homem-Aranha usando os poderes. Agora o Batman não, velho. É um filme de 2 horas que só vai ter o Batman mesmo, com a roupa, tudo lá, pela 1 hora e meia, sabe? Mas depois de conhecer aquela origem, ver ele voltando pra Gotham e tal, eu falei, velho, eu quero mais disso. Eu quero saber qual que é a do Batman, quando que o Coringa vai aparecer, como é que é o Charada nesse, sabe? E aí eu fui atrás dos gibis, assim. Eu lembro que eu comprei o Batman 1, especificamente, pensando que seria o Batman Begins, em quadrinhos, sabe? E
pra minha surpresa, foi muito melhor, assim, particularmente. Eu sempre que alguém me perguntar, eu quero começar a ler gibi de herói, eu sempre indico o Batman 1, porque apesar de ter ali uns probleminhas, né, tem umas coisas meio problemáticas que a gente vê hoje em dia, mas a história, o jeito que ele conta uma história densa, sabe, pesada, em 4 edições ali, eu acho, sabe, um quadrinho para introdutório perfeito ali. E eu sempre indico por causa da minha experiência, porque para mim foi meio isso, sabe? Porra, eu quero ver como é que é a origem do Batman nos quadrinhos. Aí eu comprei o Batman no 1 e foi. Gostei, gostei. E pensando nisso, porque ainda tem os nerd cabeçudo, né? Porque, pra não falar outra coisa, porque tem essa galera que, no quadrinho de maneira geral, a gente tá falando de histórias que são contadas desde a década de. Que não contavam a década. É isso, né? É desde sempre. E Sim. aí Se a você gente puxar. tá em dois. Não, se você puxar herói, digamos, a galera sempre marca com o Superman, né? Superman é de, 39, sabe? 38, 39? Enfim, década de 30, sabe? Então já faz um tempo que tá aí, né? E aí é meio difícil a gente não pensar numa história que seja inédita. O Superman é da década de 30. Cara, é impossível o cara que foi escrever agora, em 2021, uma história do Superman nova, um arco novo, de repente não ter uma referência do Superman da década de 30, porque ou alguém falasse. Eu lembro que tinha os textos do MDM que sempre que saía um arco, ele falava: nossa, isso aqui é muito inédito, e aí jogava uma capa de 1960, que é exatamente a mesma coisa, só que agora atualizado. Né? E aí, isso que eu queria puxar contigo também, porque quando a gente tem acompanhado agora muitas mudanças. E o pior é que essas mudanças elas não impactam o lore dos quadrinhos. A galera não. Sei lá, o Homem-Aranha do Dídico continua sendo o Homem-Aranha do Dídico. Não vai mudar, né? E como que você vê essa referenciação e essas mudanças que o quadrinho vai se atualizando hoje? Sim. É que assim, quadrinhos, que é uma coisa que muita gente fala, né? Quadrinhos versus mangá. Tipo, mangá é uma história, começo, meio e fim e tal, e depois acabou e não sei o quê. Enquanto que herói não, o herói tá sempre voltando e tal, o que é verdade, porque são produtos, sabe? A DC não vai simplesmente contar a história final do Batman e parar de vender história, sabe? Gibi, filme do Batman, sendo que ela ganha dinheiro com isso, sabe? Então a gente vai ter uma história onde o Batman vai morrer, mas daqui a 3 meses ele vai voltar. E assim sucessivamente. E eu acho que isso tem problemas, mas também tem coisas boas, porque a gente às vezes foca no lado negativo da coisa, falando, por exemplo, isso, os caras, nada nunca muda de verdade, daqui a pouco tempo as coisas voltam ao normal, e sim, isso por um lado é um saco, é ruim, mas ao mesmo tempo eu acho legal que os heróis, esses universos serem longevos, dá oportunidade para contarem novas histórias, porque, por exemplo, na década de 30, você não tinha as mesmas preocupações que você tem hoje, né? Então, quando a DC publica, por exemplo, um quadrinho chamado Superman Esmaga a Clã, que é o Superman esmagando a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, numa época onde a intolerância, o preconceito tá surgindo, né? Surgindo não, né? Aumentando, digamos. Tem uma importância e tem um espaço que anos atrás não teria, sabe? Agora a gente está tendo mais quadrinhos protagonizados por mulheres, a gente está tendo diferentes óticas, então, e mesmo nos heróis clássicos, assim, o Batman hoje, ele tem complexidades, né, problemas que ele enfrenta que não eram levados para o quadrinho anos atrás, então, por mais que, né, nunca acabe, as coisas sempre voltem para o status quo, eu acho legal que esses universos continuem para trazer novas histórias vindas de novos tempos, sabe? Quando você olha para trás nos quadrinhos, pensando, por exemplo, no universo Marvel, Guerra Civil saiu em 2006, 2005, por aí. E é um negócio que você não conseguiria fazer, nos anos 90. Você dividir o universo, botar herói contra herói, sabe? 200 personagens para se socar, você não conseguiria fazer antes, sabe? E agora dá. Então, histórias como The Boys, por exemplo, que pegam super-heróis e alopram do começo ao fim, não existiriam se as coisas tivessem continuado para sempre na mesma coisa, sabe? Então, apesar dos problemas, eu vejo isso de uma maneira positiva, sabe? Porque abre caminho para a gente contar novas histórias de diferentes óticas, sabe? E eu acho que essa é a graça do gibi, assim. Total, gostei. Tem um lance do gibi que uma vez o HDR falou e eu nunca tinha me tocado, né?
que o quadrinho não tem orçamento. Não que não custe para o cara fazer, Sim. mas se ele quiser ambientar uma história espacial com várias explosões e cruzadores e não sei o que, tipo, tá, é o mesmo custo que se ele fizer o cara sentado vendo a ponte de Nova York, lá, Brooklyn Bridge. Enfim, não vai mudar, né? E aí eu queria fazer o contrário dessa história com você, assim, porque a gente tem no cinema esse problema do orçamento, né? E uma coisa que, sei lá, eu comecei do nada e depois eu comecei a ver que faz muito sentido para mim essa visão quando eu vou assistir um filme, uma série. Eu começo a ver como se fosse o quadrinho. Tipo, eu começo a tentar interpretar o momento, né, o quadro. Porque no quadrinho eu tenho isso, eu paro para ler, eu me sinto no museu, tô vendo uma obra de arte, porque eu quero apreciar o desenho, o traço, o prédio, essa coisa. Provavelmente, se eu fosse para Nova York agora, ia ser aqueles caras que ficam publicando a imagem do quadrinho com a foto real, assim, né? Para falar, ó, é aqui, ó. Eu ia ser esse cara, certeza. Sempre que eu fico olhando isso, né? E aí, eu queria trazer para você, tem algum filme que você assistiu que você fica, nossa, e não precisa ser um filme baseado em quadrinhos, tá? Que você assistiu que você fica, isso aqui em quadrinhos ia ser muito melhor. Justamente por problemas de orçamento, assim. A gente pode até colocar isso, assim, aquele efeito tosco. No quadrinho não existe efeito tosco. Sim. No quadrinho não existe explosão mal feita. Cara, deixa eu pensar, porque é uma pergunta muito boa, assim. Porque o que eu acho legal da diferença de quadrinhos e live action tal, e animações, enfim, as outras mídias, são as possibilidades que elas trazem. Por exemplo, você viu o Sweet Tooth, né? Eu fiquei encantado, cara, acho que é no primeiro episódio, quando eles começam a mostrar que o Gus, o protagonista de Sweet Tooth, pra quem não assistiu ainda, aquele menininho que tem o chifre de cervo e tal, que ele tem, por exemplo, super audição, porque ele é meio animal e os animais têm uma audição aguçada. Ele sente cheiro, mas, sabe? E me deu um estalo que eu falei, caralho, isso não tem no gibi. E é óbvio, porque o cara não vai, né? Ele tem 20 páginas para contar a história. Ele não vai parar para mostrar a orelhinha se mexendo, sabe? Enquanto que na mídia em outra mídia faz todo sentido, assim. Então, inclusive, eu achei genial como eles explicam isso, não do negócio do barulho, que ele escuta muito barulho, mas na cena que ele tá brincando de gato Mia. uhum, E aí eu achei incrível, porque eu falei, nossa, eles explicaram tudo do Gus em uma brincadeira de criança. Exato, o moleque, é mó chato, ele não escuta, tá? Ele escuta tudo. E aí, não vou dar spoiler, mas lá pra frente isso vai ser retomado, você fica, caralho, eu já sabia, sabe? É sensacional isso. Então, deixa eu pensar, num contrário, cara, um negócio que seria um quadrinho muito bom, puta. Sabia que eu ia te pegar. Nessa você me pegou, cara. Porque... E eu tô tentando pensar alguma coisa que não é de super-herói, assim. Porque super-herói fica mais fácil, né? Tipo, o Legado de Júpiter, não sei se chegou a assistir, você vai ler o quadrinho, sabe? A série faz uma vergonha feia, assim. Agora, eu tive uma morte lenta. Lenta não, porque eu maratonei, assim. Nossa senhora, meu Deus do céu. Não, juro, tipo, eu fiz o vídeo do Silver Disses falando, e no final do vídeo eu falo, eu assisti a série só porque eu queria fazer esse vídeo pra vocês. Porque senão eu não tinha assistido a série. Eu tinha dropado na metade. Real. É bem por aí, velho. Deixa eu pensar, ó, eu acho que em quadrinhos ficaria muito bom um suspense bem agoniante ali, tipo Seven, Sete Crimes Capitais, sabe? Porque no quadrinho você consegue desenvolver. Eu acho que é foda, né? Eu falo em quadrinho e aí no final eu me toque qualquer arte você pode fazer isso, mas no quadrinho você pode criar toda uma atmosfera, você pode manipular o público de um jeito que, na minha concepção, na minha visão, fica até mais fácil e mais impactante do que num live action, sabe? Porque quando você vai fazer um filme, você vai fazer uma série, você tem que tomar 1001 cuidados, você tem que, sabe, você não pode errar um negocinho que senão ferra seu filme inteiro, enquanto que no quadrinho tem coisa que no decorrer do que você tá fazendo você consegue adicionar, sabe? Tem uma história muito famosa que o Alan Moore, né, ele criou o Constantine porque os desenhistas começaram a desenhar o Sting do The Police no fundo das cenas ali. E ele falou, vocês estão me zoando? Então esse cara vai ser um personagem. Bum, ele criou só o Constantine, tá ligado? E é um negócio que, né, pela história,
não estava planejado, ele não estava pensando talvez em histórias com um mago ocultista, blá, 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 sabe? Então eu acho que, nesse sentido, eu acho que eu gostaria de ver mais suspenses nessa vibe, assim. E tanto que as histórias, quadrinhos de suspense e tudo mais, geralmente eles me pegam muito por isso, porque é um tipo de publicação que você não consegue largar até você ter a revelação, assim. E nessa, quando você percebe, você já leu 3, 4 volumes de um quadrinho, sabe? É muito da hora. Nossa, não. Eu vou, inclusive, no final, eu vou te recomendar um que eu não sei se você leu, que eu não me lembrava. Eu vou deixar pro final, até pra galera também já ficar pronta, mas eu não me lembrava. E depois eu fui me tocar, eu já tinha lido quadrinhos de terror suspense, mas quando eu peguei para ler, eu falei, nossa, eu não lembro de ler alguma coisa assim. E realmente, com a estética, com a atmosfera que ele criou, eu nunca tinha lido. E aí é uma das melhores histórias que eu já li na minha vida, sem brincadeira. É muito gostoso como ele conta tudo, assim. É animal, e é nacional ainda. É nacional. Olha lá, curioso, hein? É muito bom, é muito bom. Falando dessa coisa da gente readaptar, e eu gostei dessa ideia de Seven, viu? Se algum produtor, se algum quadrinista, algum roteirista está assistindo esse vídeo, vai atrás dos direitos, porque eu acho que vai ficar incrível. Porque o filme do Seven é maravilhoso. Então, eu adoro. Gostei dessa ideia. Aproveitem. E contratem Gabriel Ávila como consultor, que dará muito certo. Dará muito certo. Nossa, não. Caraca, eu tô pensando nisso, porque eu vou até deixar para puxar o que eu ia puxar depois, porque tem isso, né, que você falou. Se sei lá, você tem uma produção gigante, a gente pode usar o exemplo clássico do que foi Esquadrão Suicida do David Ayer, né? Que você tem atores cabulosos, mas que alguns problemas de direção, tipo, perderam o filme. Sim. Né? E aí a gente também tem problema, e no quadrinho não tem isso, né? Não tem essa coisa, tipo, a direção ruim, o ator bom, o ator ruim, a direção boa. O quadrinho é o quadrinho, né? Tipo, o roteirista e o quadrinista, eles têm uma sincronia animal, montam a história, ela fica redonda, eles têm muito mais facilidade de enxergar o material pronto e falar, vamos mudar essa página. É real. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso nesse ponto. E complementa legal isso que você falou do orçamento, porque, por exemplo, isso nessa que você vê que um quadrinho como Batman, por exemplo, a mensal, no arco atual pode ser um negócio super detetivão, um negócio sombrio, e você fala, caralho, o que tá acontecendo aqui? E no seguinte, ele pode só tá numa corrida de Batmóvel com alguém, sabe? Você pode trazer vários gêneros, e essa que eu acho que é um pouco a magia dos quadrinhos super-heróis, assim. O Kirkman, né, que é o criador de The Walking Dead, Invencível e tal, na entrevista que eu fiz com ele, eu perguntei isso. Eu falei, o que você quis fazer com o Invencível na época que você estava escrevendo? Ele falou, velho, eu queria escrever um quadrinho de super-heróis que eu gostaria de ler. Porque quando você vai ler quadrinho de heróis, você pode ter tudo. Você pode ter drama, você pode ter romance, você pode ter terror, e sempre vai ser um quadrinho de heróis. E aí eu pensei, porra, realmente, né? E eu acho interessante isso, porque vai muito da história que o cara quer contar, né? Tanto quem escreve o roteiro, quanto quem desenha, porque aí você, né, depende de narrativa, toda a parte mais, né, teórica da coisa. Mas é o que você tá falando, assim, eu acho que é um trabalho que às vezes é feito a 4 mãos, às vezes em 2, porque é um cara que escreve desenho. Lógico que não é só ele, né? A gente tem editor, letrista, tem todo um negócio, mas assim, não, é isso que você tá falando, o risco de ter um erro, né, nesse sentido é menor. Porque você não tem ator que pode comprometer o projeto, você não tem, às vezes, um diretor que vai cagar o seu roteiro, ou um roteirista que vai te entregar um texto porco, sabe? Então, é interessante pensar assim. Total, gostei. E eu trouxe isso porque quando eu conversei com a HDR, é porque eu sou dos eventos de Anime Friends, né? Essas coisas assim. Então eu sou bem mais old school mesmo. E aí, quando eu conversei com a HDR, e ele que tá me explicando isso, ele falou: gente, eu tenho um quadrinho do Lanterna Verde que eu desenhei, que eu coloquei o Fábio Yabu. E eu olhei assim, que da hora. Como assim? Ele falou: ele tem uma hora que ele tá mostrando tipo, o que seria o exército de Lanternas Verdes, e o Fábio Yabu, ele é um grande fã de Lanterna Verde, é tipo o super-herói favorito dele. E aí, no canto, tem o Fábio Yabu de Lanterna Verde. Que animal, velho. Caraca, que demais. Ele falou, gente, eu nunca ia conseguir fazer isso se eu fosse o diretor de Lanterna Verde. Aí eu falei, beleza, o estúdio pode fazer, mas o estúdio não vai pegar o Fábio Yabu e colocar de Lanterna Verde. Talvez vai pegar um outro ator de Hollywood e vai colocar ele lá de Lanterna Verde só porque o cara é muito fã
né? Então tá aí, ó. Quadrinhos não temos limites de lançamento. Eu não lembro qual que era. Eu vou mandar mensagem pro HDR para ver se ele me responde e eu trago para você. Porra, fiquei curioso agora. Ele mostrou isso, ele projetou a página e aí ele mostra o Yabu assim no cantinho. Falei, que demais, que demais, que demais. Inclusive, fica aí um abraço pro HDR e pro Yabu, duas referências aí, dois monstros sagrados. Não, né? E o HDR é muito figura, é muito figura. Meu Deus do céu. Saudade, agora deu saudade dos eventos, eu vou começar a chorar aqui. Porra, mano, era o que eu ia falar. Não vamos falar disso, porque aí fudeu, velho. Aí já era, aí ficam os dois chorando. Não, né? Saudade de ficar na fila. Sim, mano. Mas... Até dos perrengues. Nossa, não, perrengue. Perrengue de evento é a coisa mais engraçada. São as melhores histórias. São as melhores histórias. Cara, eu tenho um amigo... Eu vou deixar no ar. Eu não vou nem falar aqui no ar, hein? Eu vou contar pra você depois da gravação, entendeu? Pra uma próxima eu venho e falo pro público. Mas eu tenho um amigo que saiu da CCXP com o Sienkiewicz devendo 10 conto pra ele. E tá no autógrafo. Eu te devo 10 reais, Bill Sienkiewicz. Um dia eu conto essa história. Caraca! Inclusive, Macedo, se você estiver vendo isso, um beijo, porque é a melhor história de todos os tempos. Caraca, que demais. Não. Sério. Nossa, falando de evento, eu tenho uma foto com... Caraca, me fugiu o nome do ator, do cara que fez o Jiraiya. Eu tô com saco, eu sou fraco. Não, mas é a coisa mais bizarra da minha vida, assim. Porque eu tinha feito um trampo pra Yamato, que foi quando eu conheci o HDR, o Conrad, o Deodato, que eles me contrataram para assessorar os cartunistas que eles levavam para os eventos. Então, tipo, eu fazia as agendas dos caras e tal, durante a estadia deles em São Paulo. E aí, tipo, beleza, né? Trabalho redondo, e eles contrataram várias pessoas assim. E, pô, eu falei, né? Eu sou de 85, eu cresci assistindo Jiraiya. Sim. E aí, essa foi a primeira vez que ele vinha pro Brasil. Né? E aí eu fiquei tipo, caraca, ele vai vir pro Brasil, será que eu consigo só pegar na mão do cara e falar obrigado? Tipo, é isso, cara. Eu não quero ficar, eu te amo. Não, lógico. Falar, obrigado, você formou meu caráter. É isso. Eu queria ter uma espada olímpica em casa por conta de você. Assim. E aí, a gente tava no hall do hotel, assim, tipo, já colocando a galera no táxi para ir para o aeroporto, essas coisas assim, que era o Blue Tree. Não vou fazendo o merchan do hotel, vou fazendo. Era um hotel aqui perto da Paulista. O hotel lá. E aí, eu tô lá, e eu tava conversando com o Deodato e com a esposa deles. Foi até quando ele me deu o scrapbook dele, assim. Falou, não, Diego, eu não te dei nada de lembrança, toma scrapbook, ele autografou e me deu, assim, abriu a mala, deu. E eu tô, tipo, super entretido, assim, eu acabei de ganhar o scrapbook do Deodato. E aí chega a menina que tava assessorando o Jiraiya, ela falou pra mim, e aí, Silver, você falou com ele? Eu falei, não deu tempo. Eu ficava nessa de ir voltar de táxi, van, pra trazer os caras, eu não consegui pegar na mão dele. Ela falou, se você quiser, eu te chamo ele aqui. Você tá doida? Eu vou tirar o cara do quarto do hotel pra ele vir, só pra eu pegar na mão do cara? E ela ficou, não, e ela insistindo. Ela falou, não, Silver, não tem problema, ele tá ali, ó. Caralho. A cara que eu fiz foi a coisa mais bizarra do mundo, assim. Porque eu tive o piripaque do Chaves, saca? É lógico, porque mano. A cara que eu fiz, assim, eu parei e ela chamou ele, eu com a mesma cara. E aí eu não conseguia falar nada. Eu só falei hi pra ele, assim. Só. A mesma cara. Eu tenho essa foto. Depois eu vou te mandar no WhatsApp pra você. Mano. A mesma cara, assim. Aí eu paro. Aí ela falou, você quer que eu tire uma foto? Eu com um sorrisão, assim, o olho aberto, grandão, assim. Só fiz assim com a cabeça. Peguei o celular, eu entreguei pra ela. E aí eu parado do lado dele, assim, ó. Travado. Aí ela tirou a foto. Ela, vê se tá bom. Eu só fiz assim com a cabeça também, coloquei o celular no bolso. E aí, o Deodato já tava entrando no táxi. Aí eu falei, não, tá bom, tchau. E eu com a mesma cara, eu vim até em casa andando, assim, com a mesma cara. Tipo, travado assim, né? Ia ser aquele negócio que... E eu peguei na mão dele, eu só não consegui falar obrigado. Eu não consegui falar obrigado.
E aí eu olhava a foto no celular, olhava a minha mão e eu tava com a mesma cara. Eu fiquei com a mesma cara, tipo, por umas 3, 4 horas. Porque foi, tipo, inacreditável. Era, tipo, eu peguei na mão do Jiraiya. Ele veio isso, falar né, comigo no hotel. Não foi eu. Foi bizarro. Gabs, foi bizarro. Foi bizarro. Nossa senhora. Animal, mano. Caraca, eu vou te mandar essa foto. Mano, é que eu tô muito curioso. Tem, a cara é impagável, é impagável, é impagável. Mas tem um negócio que eu queria trazer para você, que agora eu sei que quando você for pro Sebos, você vai fazer isso. Você tem que olhar o final e o começo. A Sim. parte onde tá, tipo, o quadrinista, as primeiras páginas. Porque eu tenho uns amigos que eles começaram a fazer coleção de quadrinhos autografados que eles compraram no sebo. Caralho. Eles acharam um X-Men autografado pelo Chris Claremont. É que aqui não tem esse negócio do cara que vai. Tipo, tem aquele programa de TV de penhor, que o cara feito, vai né? pra mostrar. O trato feito. Pra mostrar que é tipo, ó, eu vi um do Stan Lee, assim, que o cara foi querer vender uma das primeiras artes que o Stan Lee vendeu, assim, né? Tipo, o cara tinha enquadrado e tinha um autógrafo do Stan Lee. Eles levaram pro Stan Lee falar: não, essa assinatura é minha. Da hora. Tipo, e aí o cara falou: não, então é de verdade, eu vou comprar. Né? E aí o cara achou, tipo, era isso. Os caras iam pro sebo só para procurar quadrinho autografado que alguém vendeu. Então fica a dica. Agora você olha o final e olha o começo. Eu vou fazer Viu? isso, mano. Pô, já pensou? Do nada você tá olhando assim, Chris Claremont, meu Deus! Tipo, quanto? R$3. Não, tá, R$3. Toma aqui, R$3, toma. Mano, quer 4? Precisa devolver o troco. E o Claremont ainda, você ainda foi na veia, porque esse meu primeiro quadrinho é do Claremont, esse da Liga. Foi a primeira vez que ele e o John Barney colaboraram depois de 1000 anos dos X-Men, né? Porque eles estavam trampando juntos dos X-Men, tretaram, cada um pro seu lado. E aí a primeira vez que eles tramparam juntos foi nesse quadrinho aqui da Liga que eu tenho, que foi o meu primeiro, né? E na época eu não fazia a menor ideia disso. E aí depois pesquisando e saber disso, eu falei, caralho! Tipo, olha a importância de um negócio que já era importante pra mim, tá ligado? Você tem uma edição muito especial por vários motivos, assim. Muito. A estima dela aumenta gigantescamente. Exato. Mas, ó, voltando pra minha pauta, eu acho que eu tô com a cara, quase a mesma cara de quando eu apertei a mão do Jiraiya. Que isso? Mas o que eu queria ver contigo? Tem algum personagem nos quadrinhos, ou melhor, no cinema, né? Que você viu e falou: caraca, tá melhor do que nos quadrinhos. E eu também queria o contrário. E aí a gente entra nos porquês disso. Porque a gente tá num. Enquanto você tá pensando, eu vou. A não ser que você já tenha na ponta da língua. Já tem na ponta da língua? Mais ou menos. Mas pode falar, porque só pra eu ter certeza se tem mais algum, assim. Porque eu já pensei em um já. Quando eu tava montando o Tópico Geek, eu fiquei pensando nisso. Porque a gente tá num momento muito da galera falar, tipo, não gostei dessa adaptação porque nos quadrinhos é melhor. Uhum. Eu não me lembro, e eu fiquei pensando nisso, se eu já tinha visto alguém falar, tipo, esse do cinema é melhor. Eu não lembro disso. Se ele for falar de todos os Batman, sempre tem. Esse aqui é o Batman de verdade. Esse aqui é o Bruce Wayne. Mas nunca ninguém fala, tipo, esse é melhor do que o dos quadrinhos. Tipo, beleza, que é meio difícil. Mas eu fiquei pensando nisso. Tem algum personagem que você fala, esse é muito melhor? Cara, eu vou dizer nem só o personagem, mas a série inteira, que é The Boys, assim. The Boys, a série é de verdade, assim. Antes eu falava meio com receio, mas eu fui ler recentemente, assim, a série é infinitamente melhor que o quadrinho, assim. Fãs do Garfienes que me perdoem, eu amo o Garfienes também, mas assim, The Boys, o quadrinho, ele tava ali pela zoeira mesmo, assim. Ele queria aloprar super-herói. E beleza, tem seu valor, tem quem curta, dependendo da história, eu também acho legal. Só que tem hora que ele esquece que ele tá contando uma história e fica só na zoeira ali. Então, The Boys você tem 12 volumes, se eu não me engano. Saíram todos aqui no Brasil já. E você vai ler ali, tem alguns, às vezes, volumes inteiros que é só zoeira e a história não anda, assim. Ele esquece a história que ele tá contando só pra zoar. Enquanto que a série não. A série, ela tem ali um começo, meio e um fim, ela desenvolve temas que às vezes no quadrinho só passa despercebido ali. Então, eu acho The Boys, assim, muito melhor que o quadrinho, assim. Sigo o relator, inclusive pela profundidade dos personagens. Sim. Tem hora que só perde a mão, assim, tipo, só, por exemplo, tem um arco lá que é meio que a paródia dos X-Men, cara, que eu terminei de ler, eu falei, velho, pra quê? Sabe? Tipo, tá, eu entendi, você tá zoando, mas
E aí, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que é melhor. E, cara, vou dizer aí, só pra não ficar só em The Boys, eu acho que Kick-Ass 2, e olha que o filme é ruim, eu acho o Kick-Ass 2 o filme bem ruim, mas o quadrinho consegue ser uma bosta, sabe? Tipo, eu detesto o Kick-Ass 2, assim, de verdade, porque, assim, ele é mais ou menos nessa mesma vibe do The Boys, assim, é mau gosto, é o Millar, tipo, olha só como eu sou chocante, eu coloco o vilão pra metralhar criancinhas, e tipo, véi, foda-se, sabe? Você não tá me chocando, você tá me entediando, sabe? É só gratuito, é chato, assim, então... E eu só pensei nesse porque o filme é ruim, mas o quadrinho é tão pior que, nesse caso, o filme consegue, sabe, sair por cima. Caraca, não, é real. Nossa, você trouxe o Kick-Ass 2, o filme, eu não lembro de hype do Kick-Ass 2. E o Kick-Ass 1 foi muito. Nossa, que incrível, dá pra contar. Eu acho que esse ainda é um ponto legal quando eu vejo alguma adaptação de quadrinhos, é a galera falando, dá pra contar a história desse super-herói assim. Uhum. Né? E aí o 2 não teve isso. Não. E o 2 tem um Jim Carrey. Né? É, e já era uma franquia que já tinha feito um certo barulho no primeiro, tudo, tipo. E eu acho que, né, na época a galera tentou culpar a pirataria e tudo, mas eu acho que falou, pô, porque o filme é uma bosta, mano. Não... Quer dizer, né? Eu acabei de defender ele, aí fica foda, né? Mas, tipo, é um filme ok, assim, sabe? Não é nada. E aí não foi pra frente, né? Infelizmente, infelizmente. Tinha que ter filme da Hit Girl, né? Hit Girl Canadá, Sim. umas coisas assim. Ia ser muito legal. Gabs, pra gente fechar, que eu tinha falado pra você, vamos trocar ideia 1 hora ali. Eu tô no momento, assim, em quadrinhos, não eu, né? Eu acho que a galera, que é como a gente abriu, né? Nós nos tornamos referência pra galera que não consumiu o conteúdo, porque ela só levou perguntar pra ele. Uhum. E aí eu tô exatamente nesse momento agora, até pelos projetos paralelos que eu vou tocando, que a galera começa, tipo, eu queria ler, por onde eu começo? O que você me recomenda? Sempre tem alguma pergunta assim. E aí eu queria perguntar para você, se alguém chegasse para você agora, assim, eu quero ler quadrinhos. E você já falou isso nesse bate-papo, mas aí aqui é sendo bem específico e vamos abrir, como você já citou vamos abrir lá Sim. umas 3 indicações aí, Vamos. vai, que vem na sua cabeça, assim. Alguém fala, eu quero começar a ler quadrinhos agora. O que você me recomenda? Ó, no primeiro, né, que... Vai, não vou repetir, mas já falei o Batman 1, né, que me destaca, assim, me chama bastante atenção. Agora, se for uma pessoa que, por exemplo, não curte super-heróis, mas eu queria ler gibi, o que você me recomenda? Seria Sweet Tooth, assim. Agora fica fácil falar, né, porque tem série na Netflix, o negócio tá no hype, mas eu juro pra você, se você perguntar pra qualquer pessoa que me pediu indicação de gibi nos últimos anos, eu falei Sweet Tooth. Porque eu acho que é um quadrinho que tem tudo, ele é muito completo, assim. É uma história muito bem contada, tem drama, tem ação, tem terror até. Ele fecha em 40 edições, então, né, não é um título muito longo, assim, é uma história com começo, meio e fim, que eu não tenho problema nenhum em falar que toda vez que eu releio, o final me faz chorar, assim, porque me pega muito, sabe? Então eu iria pra ele, pro Sweet Tooth. Deixa eu pensar em um outro. Acho que talvez algum do Homem-Aranha. Boa, Miles Morales, aproveitar o hype do Aranha-Verso, mas também porque é uma versão moderna da história que a gente já conhece. Porque, né, todo mundo assistiu o desenho dos anos 90, todo mundo assistiu os filmes do Sam Raimi, e aí você tem o Miles Morales que traz um novo frescor para esse universo. Cê, sabe, é uma perspectiva Boa. diferente, mas que traz os mesmos temas de poder e responsabilidade e tal. Só que aí ele traz umas coisas novas. Por exemplo, o tio dele não é um tio bem que ensina pelo exemplo. Não. É um tio que ensina pelo exemplo errado, sabe? É um cara que é um vilão que ensina para ele como que ele não tem que ser, tá ligado? Então tem todas essas, né? Boa, E aí, né? Gostei do Miles Morales, gostei. E aí, para terminar, para alguém que, né, pensando em alguém, eu falei de alguém que não é fã de heróis, alguém que é fã de heróis e agora alguém que odeia super-heróis. Alguém que fala, velho, eu detesto super-herói, me indica um negócio assim que eu iria de Miracle Man, assim, do Alan Moore. Até a Panini tá republicando tudo, porque é uma história de super-heróis e tal, mas eu acho que é ali que ele faz realmente todo o lance de desconstruir o gênero, assim, sabe? Todo mundo fala de Watchmen e tal, até porque são propostas, momentos diferentes, mas eu acho que o que ele faz ali em Miracle Man, cara, é um negócio que, sabe, eu acho que é isso, Não, assim, como é bom.
digamos, no melhor dos estados, você vai terminar Miracle Man gostando um pouquinho mais de super-heróis, mesmo sem gostar de super-heróis, sabe? Vamos dizer assim. Boa. Então, e não é tão, por exemplo, o Watchmen é um negócio que eu não recomendaria pra alguém que tá começando. Porque em Watchmen eu acho que você tem que ter uma boa bagagem do que ele tá criticando e desconstruindo ali. Então eu acho É uma que leitura pesada, né? O Watchmen é uma então, leitura pesada. Eu tô você tem relendo o Watchmen. Nossa, não, eu amo, muito assim, é pesado. meu quadrinho favorito da vida, assim, mas eu particularmente não recomendaria pra alguém que tá começando, assim. Já Miracle Man não, acho que Miracle Man já é um lance de, tipo, dá pra começar, você amando o herói, você odiando o herói, sabe, eu acho que é meio que pra todo mundo ali, e é uma história muito madura, que ele propõe uns conceitos, umas coisas ali bem, sabe, acho que esses 3. Não, eu gostei do Miles Morales, assim, eu gostei do Miles Morales. É bem atual, né? Gostei. Sim. E só pra colocar, eu falei que o Watchmen é pesado, só pra galera não falar, não, é pesado porque é violento. Beleza, é violento, mas ele é pesado porque ele é denso. Ele é denso, né? cara. Você tem que. E aquela saturação. Tem um vídeo do Omelete que você fala da saturação do Watchmen, né? Dessa coisa de ser muito amarelo, muito rosa, muito azul. E até isso deixa a apreciação do quadrinho pesada, né? Que você fica olhando, procurando os detalhes. É muito subtexto na estética do que está acontecendo. Não, Então total. é pesado. É um quadrinho que você passa muito tempo, página a página, que você vai ler, você vai reler e você vai ver só a arte, né, para entender qual que é o ambiente. É bem legal. Deixa eu pegar o quadrinho que eu falei que eu ia te recomendar, que tá aqui do lado. Manda. Cadê? Sumiu. Aqui, Mojica. Ih, olha lá. Aqui. Já falar sumiu? Não, tá aqui. Já pensou? Mojica Móveis. Esse eu não De conheço. Bruno Sork. É incrível, cara. É incrível. Qualquer coisa que eu te contar muito, eu vou acabar entrando em spoiler. Mas é basicamente uma loja de móveis usados que o vendedor, tipo, vai tentando vender os móveis durante a história. E aí é muito louco, são tipo vários artistas diferentes. E aí cada artista desenha uma história de um móvel diferente. Da hora. E aí o Mojica foi uma homenagem ao Zé do Caixão. Exato, então, exato. Fica aí. É muito, muito boa, muito boa. Eu vou atrás, mano. E o autor, né, o organizador do quadrinhos, que é o Bruno Sor, que é um cara incrível, um cara maravilhoso. Você parar uma hora para trocar ideia com ele, você vai ver que é um cara realmente apaixonado por isso. Então, lê Mojica Móveis. É maravilhoso, de verdade. Anotei. Assim, é uma história que eu li e fiquei, nossa, eu não lembro de. E foi realmente essa impressão. Não lembro de ler nada assim. Né? E aí, nessa brincadeira dos três quadrinhos, eu colocaria Mojica, que eu já falei, o 99 Problemas do Homem-Aranha, que é um quadrinho que eu leio todo ano. Tipo, é simples, eu realmente leio ele todo ano. Tipo, vai chegar no final do ano, falo, vou parar para ler meu 99 Problemas. Sim. E é isso, porque eu acho incrível que é o Homem-Aranha questionando dentro das páginas o porquê que ele é um homem fudido. É basicamente isso, né? Ele aceita um frila. Não sei se você já leu. Não. Já leu 99 Problemas? Não. Ele aceita um frila para comprar um presente para Mary Jane nos quadrinhos. Esse é o mote da história. E aí ele vai era para fazer umas fotos de uma festa e tal. E aí ele chega na casa, era uma emboscada, né? Pro Homem-Aranha. E aí ele passa o quadrinho se questionando, tipo, caraca, por que eu sou um homem fudido? Tipo, em dinheiro, em grana, em status social. Porque ele fala, porque se eu não fosse homem fudido, eu não tinha aceitado esse frila e eu não tava apanhando e quase morrendo para sair dessa casa. E é isso, ele passa o quadrinho inteiro se questionando isso. É muito bom. E aí, 99 Problemas que ele enfrenta 99 vilões do Homem-Aranha nesse quadrinho. É incrível, é encadernado. E quando eu comprei baratinho, acho que eu paguei R$15, R$15,90. Sim, sim. É bem legal, assim, bem legal. E eu sou fã de Marvels. Muito. Foi o quadrinho que eu li, eu falei, nossa, dá pra contar super-herói assim. Nossa, é fudido. Esse aí, velho. Eu lembro que eu peguei num sebo também.
eu peguei uma edição que ele vinha com uma sobrecapa, o caramba, quase, só que não tinha sobrecapa, então tava muito barato no sebo. Só que eu dei uma folhada e falei, velho, nunca tinha visto, nunca tinha lido nada do Alex Ross. Então eu falei, mano, que arte é essa, assim? E quando eu terminei de ler, velho, nossa, o capítulo dos X-Men me fez chorar, tá ligado? Da menininha e tal, e, porra, é do caralho, mano. Esse quadrinho é muito Não, bom. é incrível. O que você esse que você comprou foi a primeira edição no Brasil. Esse foi o que eu li. Foi o que eu li, que eu li assim, alguém na escola tava com ele, e era aquilo, né? Tipo, eu já era fã de quadrinhos, mas eu era sozinho, né? De repente eu olho pro lado, tem alguém tirando o Marvels da mochila, assim. Você também gosta de quadrinhos, né? Então, Cara, isso é muito doido, né? Foi demais. Foi essa a referência. Você também, né? Aquela mão no peito. Nossa, não acredito. Coraçõezinhos, né? Cara, teve uma vez que eu tava lendo no metrô, eu tava lendo Demolidor do Mark Waid, algum volume assim. Do nada um cara veio puxar papo. Caralho, esse Demolidor é muito foda. A gente foi a viagem inteira trocando ideia. A viagem inteira. Do nada, mano, eu trabalhava na Comic Boom já na época. Do nada, um amigo meu veio falar, você trocou ideia com um cara no trem sobre Demolidor, alguma coisa assim? Eu falei, foi, por quê? Não, é porque tem um amigo meu contando no grupo que trombou um moleque lendo Demolidor e a descrição dele parecia muito você. Aí eu falei, nem fudendo. Ele, sério, foi esse cara que eu falei, caralho, foi ele mesmo, sabe? E aí, tipo, pau. E aí você vê que bizarro. No trem, eu conheci um cara que é amigo de um amigo meu, tá ligado? E por causa de Bia, é muito foda, mano. Isso a gente volta num dos primeiros assuntos que a gente trouxe. Não tem nada assim. Isso é demais. Em qualquer outro meio, em qualquer outro meio cultural. Assim. Se a gente fosse pegar a música nos anos 90, 2000, essa época de escola, assim, 2000, 2010, que aí era aquilo, né? Você gosta de Metallica. Cita aí 3 álbuns preferidos do Metallica e por quê? E qual que era a cor da cueca que o James Hetfield estava usando no dia da gravação desse álbum? Qual foi a corda que o Kirk estourou na gravação dessa música? Fala aí, então você não gosta de ser o poser. O quadrinho, ninguém vai perguntar pra você qual que é o quadrinho preferido do Alan Moore? Não, você gosta? Nossa, eu também gosto. Você lê, fica isso. Sim. Lógico que tem o lado chato do nicho que faz isso, sim, né? Que a galera meio. Fala aí 3 GB então que você leu. Mas, porra, na época que eu trabalhei na Comic Boom, eu fiz muito amigo, eu troquei muita ideia, eu aprendi muito com muita gente, mas tinha uma galera enjoada que chegava meio, tipo, nariz em pé, tipo, eu sei mais do que você, seu moleque, sabe? Mas na maioria, pelo menos na minha experiência, no geral, pessoalmente, principalmente, né? É desse jeito, mano. É uma galera mais acolhedora, é um lance meio de, tipo, você ver os seus gostos, as suas opiniões em outra pessoa também. E você ter alguém para conversar, sabe? Tanto que eu acho que é nisso que me irrita, que a gente fica chamando na internet, né, os nerdola, que é isso, tipo, mano, por que você quer restringir que as pessoas cheguem em algo que você ama, sabe? Quando a galera vem com, vai virar modinha, lá vem os posers, mano, que venha, que vire, sabe? Porque quanto mais gente fala disso, quanto mais o negócio for difundido, mais eles vão fazer, mais vai chegar na gente, sabe? Então, eu fico muito feliz quando acontece esse tipo de coisa, sabe? Tem essa troca, tem esse, caralho, eu gosto do que você gosta, sabe? Total, é isso. E quando acontece essa troca, é um momento muito caloroso, assim, né? Um momento muito acalorado. Essa coisa dos coraçõezinhos e não romantizando, não é tipo, estou me apaixonando pela pessoa, não. Você conheceu uma outra pessoa que gosta das mesmas coisas que você fez uma outra amizade. Por X, parece 2 crianças. É exatamente aquela sensação de criança no parquinho, né? Que a criança vai brincar no parquinho, voltou do trepa-trepa e fala: olha, mãe, esse aqui é o meu melhor amigo. Exato. Ele vai lá em casa brincar comigo, tá bom? Você acabou de conhecer a criança. Exato. É isso, é a mesma coisa. Nossa, estamos muito filosóficos aqui nesse bate-papo. Gostei. Eu gosto assim. Gabs, eu vou te liberar dessa nossa conversa maravilhosa para você almoçar. Porque senão a gente vai ficar aqui. Eu sou desse que vou ficar puxando assunto, eu sou tipo o tio do doce, assim, que quer ficar conversando da vida. É isso, eu sou esse, tá? Mas eu vou te liberar para você almoçar e trabalhar, porque o senhor é uma pessoa trabalhadeira, como diria minha mãe, né? Uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa que gosta de trabalho, né? Mas, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero de verdade a gente poder conversar mais sobre
fazer resenhas, uns crossovers muito loucos aí. Com certeza. E, galera, sigam esse cara maravilhoso nas redes sociais, porque é aquilo, assim, eu falei, Gabs, vamos falar de quadrinhos? Vamos? Como que você não vai gostar de um ser humano desse, gente? Como você não vai gostar de um ser humano desse? É isso, é isso. É simples. É o que você tá falando, tá ligado? É alguém que gosta das mesmas coisas que eu, tá afim de trocar ideia, mano, vamos, sabe? Eu não sei se você assistiu aquele Família Mitchell versus a Revolta das Máquinas lá, mas Então, tem um menininho que liga pra todo mundo, tipo, pô, você quer falar comigo de dinossauro? Eu sou tipo esse moleque, tá ligado? Tipo, não, vamos falar, tá ligado? Então, eu agradeço muito o convite, de verdade, fiquei muito feliz, assim. O papo foi sensacional, então, sempre que chamar, conta comigo que eu volto pra falar de gibi aí. Você acabou de colocar o seu nome no meu Death Note aqui agora. Toda hora eu vou olhar, vou chamar o Gabs. É isso, você tá ferrado, meu querido, você tá ferrado. Gabs, igualmente, cara, você precisando, você fala, vamos encher uma laje aqui, Silver? Eu tô nessa aí, vamos encher a laje. Tem problema não, tem problema. Tô precisando fazer a mudança aqui dos quadrinhos, livro é pesado pra caramba, papel pesa. Vamos carregar a caixa, Eu sou desse, sou pau pra toda obra. Já tomei a primeira dose, então agora só esperar a segunda em agosto. Aí já sim. Gabs, muito obrigado. E para você que ouviu a gente até agora, esse bate-papo maravilhoso, eu vou deixar na descrição, tanto do podcast como do vídeo no YouTube, todos os links desse ser humano incrível. Vou deixar aqui os links que eu encontrar dos quadrinhos que a gente citou, para se você quiser comprar e tudo mais, também fica aí. É isso, você compra, lê, chama a gente no Twitter, chama a gente em rede social, para a gente conversar sobre. Porque você já viu que se chamar para conversar, a gente vai conversar. Fechou? Bora. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Cara, que